sabemos que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas não era um dos 12 apóstolos, mas certamente era um daqueles 70 que foram enviados por Jesus ainda, e possivelmente era aquele companheiro de Cleofas que ia a caminho de Emaús depois da ressurreição de Jesus e que tiveram um encontro com Jesus lá naquela tardinha no partir do pão. E Lucas escreveu um evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, que ele endereça inicialmente a Teófilo. E ele tem ali a intenção de provar para Teófilo e mostrar para Teófilo os resultados e o ministério também da pregação de Jesus. E ele traz muitos milagres de Jesus. Lucas, o Evangelho de Lucas, apesar de ter 24 capítulos, mas é o maior em extensão, em conteúdo. Ele traz muitos milagres de Jesus. E parece-nos que, não satisfeito ainda, ele, inspirado por Deus, escreve o livro de Atos, que é uma continuação do relato de Lucas. E ele inclusive faz menção novamente no início desse livro ao mesmo destinatário, Teófilo. E agora ele quer mostrar e ele quer descrever as obras feitas por aqueles que eram seguidores de Jesus, de quem ele tinha falado no Evangelho de Lucas. E no capítulo 1 ele traz um pouquinho, uma retrospectiva de Jesus ainda, de palavras de Jesus. No final do capítulo 1 do livro de Atos, ele traz a eleição de Matias para substituir Judas. E no capítulo 2 nós temos esse marco maravilhoso, que é exatamente a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Numa festa dos judeus, Jesus quis exatamente marcar naquela festa, no 50º dia, depois da sua ressurreição, a descida do Espírito Santo. E nós temos exatamente muitas histórias interessantes nesse livro, que acontece como consequência dessa descida do Espírito Santo. E ele traz detalhes sobre a descida do Espírito Santo no capítulo 2. Mas a maior parte do capítulo 2 é ele descrevendo como foi a pregação de Pedro depois da descida do Espírito Santo. E foi uma pregação muito poderosa. Uma pregação que começou a partir da dúvida e da crítica daqueles que achavam que os cristãos estavam embriagados. E Pedro começa a sua pregação exatamente dizendo que não era embriaguez, mas que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel. E ele traz um relato trazendo todas as predições de Jesus importantes para aquele momento. E ele fala exatamente o seguinte: esse Jesus que vocês entregaram para ser morto, Deus ressuscitou ele dos mortos. E é exatamente ele que está fazendo tudo isso. E uma pregação que se estende até o final do capítulo. E no final do capítulo 2, Lucas traz uma síntese do que se tornava aquela igreja ainda que inicial, mas já muito poderosa. E ele fala que muitos sinais e milagres eram feitos pelos apóstolos.